O homem forte de Donald Trump para a política internacional, Marco Rubio, disse que é desonesto acreditar que a Ucrânia poderia ter vencido a Rússia e reconquistado a Crimeia lá no contexto de 2014. Nós temos a discussão de Marco Rubio numa entrevista concedida a Megyn Kelly, tratando de que é desonesto por parte do governo Biden vender a ideia de que a Ucrânia poderia vencer a guerra contra a Rússia. E aqui nós temos algumas perguntas necessariamente a serem feitas. O território ucraniano não vence a Rússia por quê exatamente? É porque a OTAN não ajuda de maneira devida a Ucrânia, conforme prometeram no contexto ali do Memorando de Budapeste? É porque o apoio que a Ucrânia recebe da OTAN não vem em plenitude e 100% conforme é anunciado? Ou porque ainda o apoio para a Ucrânia vem de maneira a conta-gotas e muito demoradamente? Ficam aqui algumas perguntas. Isto partindo do pressuposto de que a OTAN, caso apoiasse a Ucrânia de fato e até eventualmente se entrasse na guerra, venceria a Rússia. Ou Marco Rubio, por fim, está assinando um documento dizendo que não dá para vencer a Rússia de maneira nenhuma, mesmo que nós, Estados Unidos, apoiemos a Ucrânia. Ficam estas perguntas. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2025. Nós temos uma série de temas a tratarmos aqui da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia e também outros temas de geopolítica. Eu quero, antes de avançar, pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal, se o nosso conteúdo ajuda você a compreender as questões da geopolítica. Assunto importante, a Rússia fez intensos ataques contra o território da Ucrânia, sobretudo na região de Poltava. Poltava é um oblast na Ucrânia, fica mais ou menos na região central daquele país. E os ataques que a Rússia fez contra Poltava, ontem nós tratamos aqui, dizendo que regiões civis foram atingidas e o número de pessoas civis mortas é 4. Hoje nós temos um número maior, um número de 14 pessoas, infelizmente, que foram atingidas pelo ataque russo contra a região de Poltava. Aqui nós vemos o mapa do território ucraniano e, eventualmente, a região de Poltava. Vou projetar o mapa maior para que nós observemos esta região no interior do território da Ucrânia. Ontem mesmo, reitero, nós falamos sobre o ataque contra esta região de Poltava. Poltava é este oblast aqui, né? E questionava com vocês o quanto é lamentável as vítimas civis serem atingidas no contexto da guerra e tal. E esta caveirinha aí, infelizmente, denota justamente pessoas que foram atingidas e eram civis. Ainda em Poltava, houve um ataque também ali no interior do território, já na fronteira com a região de Kiev, no interior, e também houve uma vítima. Além do mais, em Rivne nós tivemos próximo à região, certo, da fronteira já com a região da Polônia, lá no interiorzão da Ucrânia, também vítimas civis em decorrência de ataques da Rússia. Então fica aqui o registro. Outro tema que nós temos que abordar é esta discussão do Marco Rubio. Marco Rubio é o secretário de Estado americano, é uma espécie de ministro das relações exteriores, então ele é quem trata das questões diplomáticas dos Estados Unidos. Nós temos, inclusive, hoje, dia 2 de fevereiro, Marco Rubio chegando ao canal do Panamá a fim de discutir com o governo panamenho a relação dos Estados Unidos e o tráfego importante de navios nesta região do canal e a influência chinesa nesta região. Vale lembrar que o governo Donald Trump afirmou que tem interesse em anexar o território do Panamá para os Estados Unidos, conforme nós observamos aí nas últimas declarações de Donald Trump. Bem, mas não é este o tema aqui, mas sim a declaração de Marco Rubio a respeito da possibilidade da vitória da Ucrânia. Nós temos o seguinte cenário. Marco Rubio disse o seguinte, abre aspas, mas a desonestidade que existiu é que, de alguma forma, levamos as pessoas a acreditar que a Ucrânia seria capaz não apenas de derrotar a Rússia, mas de destruir Putin, aqui ele está se referindo ao Putin, fazendo voltar ao que o mundo era em 2012 ou 2014.
Imagino que ele se refira aqui em 2012, quando não havia guerra nenhuma, certo? Nas relações entre Rússia e Ucrânia, tá? Em 2014, quando houve a guerra e o processo de anexação do território da Crimeia, e aí ele fala antes dos russos tomarem a Crimeia. Então, dizendo o Marco Rubio que o governo Biden foi desonesto porque levou as pessoas a acreditarem que a Ucrânia poderia vencer a guerra contra a Rússia. Nós vimos que nessa concepção do Marco Rubio a Ucrânia está perdendo a guerra e, pelo que ele está dizendo ainda, a Ucrânia talvez não seja capaz de ganhar, tá certo? Então fica aí a pergunta no ar, mais uma. A Ucrânia pode vencer a guerra? Vamos lá. Ele diz ainda, a rede de energia está sendo destruída, alguém vai ter que pagar por toda essa reconstrução. E quantos ucranianos deixaram a Ucrânia? Há uma estimativa de que hoje a Ucrânia tem em torno de 30 milhões de habitantes. Antes da guerra, exceto a Crimeia, 40 milhões de habitantes era a população da Ucrânia. Com a Crimeia, em torno de 44 milhões. Então, a população da Ucrânia diminuiu de 44 milhões para 30 milhões de habitantes. Isto por conta de refugiados. Tá? Um número bastante expressivo de pessoas saíram da Ucrânia buscando fugir, evidentemente, do país em guerra. Tá? Então, nós temos ainda o Marco Rubio dizendo, né, sobre a população, né, e quantos ucranianos deixaram a Ucrânia e estão vivendo em outros países agora. Eles podem nunca mais retornar, afirma Marco Rubio, numa declaração que muito vai ser compreendida como russete, coisa do gênero. Isto reduz bastante a complexidade e a devida honestidade do debate e mais ainda. Quando nós fazemos análises de que eventualmente a Rússia ganha ou perde, enfim, em certos frontes, não é torcendo, mas sim relatando o fato que está ocorrendo no terreno. Até porque, imagina você que vive num vilarejo em que houve a ocupação russa, tá certo? E aí a população migra, tem que ir para a Polônia, para a Tchecoslováquia, pessoas que são estudiosas, que são eventualmente formadas em profissões específicas, têm que trabalhar em subempregos em países europeus. Certo? Aí vem a pessoa, não é? E afirma, não, a Rússia avançou aqui, avançou lá, etc. Aí a pessoa fala, não, isso é russete. Isso é um desrespeito às pessoas que têm a vida afetada, não tratar do problema enquanto tal, para compreender o que está acontecendo, a fim de que compreendamos como que vai ser o processo de paz, tá? Então fica aqui um desabafo. Vamos aqui adiante. Keith Kellogg, que é outro homem importante do Trump, digamos assim, voltado à Ucrânia. Nós temos ele afirmando que seria importante que houvesse eleições na Ucrânia. Este assunto já foi bastante discutido, mas ele afirmou o seguinte: a maioria das nações democráticas realiza eleições em seus períodos de guerra. Acho que é importante que eles façam isso. Está se referindo aí ao fato do mandato presidencial do Zelensky ter acabado em 2024, em maio, salvo engano, e ao mesmo tempo não houve a convocação de eleições porque o país está sob corte, não é marcial, em termos legais, ou seja, houve a suspensão das eleições por causa da guerra. Acho razoável, até porque estão seguindo ali o que a Constituição ucraniana, de certa maneira, apregoa. Então, né, mas de qualquer maneira, as críticas em relação ao Zelensky por parte do Kremlin e agora do Keith Kellogg é justamente de que a Ucrânia não fez eleições, então o Zelensky não é legítimo. Diz ainda ele, acho que isso é bom para a democracia. Essa é a beleza de uma democracia sólida. Você tem mais de uma pessoa potencialmente, não é, concorrendo. Bem, isso aqui é uma fantasia, na minha opinião, a respeito do que é um país em guerra. Nos Estados Unidos houve eleições no contexto da Segunda Guerra Mundial, entretanto, não é no território dos Estados Unidos que houve eleições, por exemplo. Tá? A eleição ocorre nos Estados Unidos, só que a guerra estava a quilômetros de distância e em outro continente, do outro lado do Atlântico, tem um oceano de distância, inclusive. Então é diferente. Tá? E mais ainda, ao longo da história, os Estados Unidos percebeu que esse processo de reeleger-se muitas vezes não é algo legal. Tanto é que eles até revisaram depois a questão da possibilidade do presidente não poder se reeleger mais do que uma vez. Tá certo? Conforme nós sabemos, o presidente em exercício nos Estados Unidos ali se reelegeu
3 vezes. Ele foi eleito, se reelegeu uma vez, se reelegeu 2 vezes, se reelegeu a 4ª vez para o 4º mandato, o presidente Roosevelt. Tá? Então, Keith Kellogg está falando de um país fantasioso, na minha opinião. Nós temos aqui outro assunto importante, a questão do soldado ucraniano e a idade, eventualmente, que ele deve lutar no fronte de guerra. Então, no atual momento, é 25 anos a convocação. Mas nós temos aí o Pavlo Paliza, comandante de batalha da Ucrânia, dizendo que o país está discutindo que baixe para 18 anos o alistamento e o treinamento militar para lutar no fronte de guerra. Isto porque existe uma pressão por parte dos Estados Unidos e existe uma pressão por parte do governo Biden e não está bem claro ainda, mas talvez o governo Trump também exija que a Ucrânia diminua ainda mais a idade mínima para estar na frente de guerra por parte da sociedade ucraniana. Então ele deu declarações dessa natureza, dizendo da possibilidade de termos a idade mínima 18 anos na Ucrânia para lutar no fronte de guerra. Para concluirmos aqui, a Rússia fez ataques contra a Ucrânia, mais ou menos 40 drones foram abatidos por parte da defesa antiaérea ucraniana. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreve no nosso canal, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso. Bons estudos, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.